Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes aqui, o baixo nível, a mediocridade, a podridão, o lixo dessa gente nojenta, e não consigo me livrar desses animais de jeito nenhum. Vou continuar tentando aqui até o último dia, tá? E, enfim, para poder ver se eu consigo seguir a minha vida em paz aqui, longe de toda a bosta que essa gente nojenta representa. Enfim, no vídeo de hoje, vou continuar fazendo aqui os vídeos do YouTube, que são a única coisa, né, que essa gentinha nojenta não meteu a pata imunda para destruir ou poluir com os vermes que eles são. E, enfim, então no vídeo de hoje o tema vai ser uma reflexão que eu fiz aqui para poder, conectar alguns elementos aqui de algumas reflexões de alguns vídeos anteriores a partir de algumas obras e algumas manifestações de 4 figuras interessantes aqui do mundo atual, tá? 2 figuras do futebol, um cantor e compositor e um escritor, certo? Então o tema do vídeo é o que o técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador Higuita, que era o goleiro, né, da Colômbia, o cantor e compositor Gabriel e pensador e o escritor Mia Couto podem nos ensinar sobre o futuro da humanidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tentando articular algumas manifestações de cada um desses 4 para a gente poder pensar isso aí, tá? Junto, obviamente, com os livros e com outras reflexões que a gente já fez. Enfim, antes deixo aqui com você a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. E, enfim, furar esse bloqueio criminoso que eu sigo sofrendo aqui, desses animaizinhos de 5ª categoria, a gente conversa a respeito aí, tá? E o meu romance também está na editora. Eu recebi a capa ontem, né? Mas como já tem uma sabotagem desse bandido retardado, eu vou ter que gastar mais um tempo aqui para corrigir mais uma bosta desse animalzinho. E aí, enfim, para poder continuar aqui produzindo o livro, ele ficar pronto até setembro. Tá? Eu aviso a vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dito isso, então vamos lá. Vanderlei Luxemburgo, Higuita, Gabriel Pensador, Mia Couto e o futuro da humanidade. A reflexão de hoje é um pouco em cima. Vou começar com Mia Couto, para a gente depois partir para os outros e juntar tudo no final, tá? A questão que eu vou... a contribuição do Mia Couto aqui para essa reflexão está aqui nesse livro. Já fiz aqui, né, uma reflexão com vocês sobre isso e tal. Já usei em vários vídeos também para refletir outras coisas, como, por exemplo, até a história do Brasil, o mundo atual e tudo mais, tá? E a gente vai discutir... Vocês vão ver que eu vou apresentar essas manifestações aqui, depois vou articular elas a partir da discussão entre individualidade e discussão social, tá? Para a gente poder pensar aí o quanto que tem algumas diferenças entre essas duas e de que maneira que elas podem ser articuladas, beleza? A contribuição do Mia Couto está aqui na página 24, certo? Então vou ler para vocês de novo. Ele diz: o que advogo é um homem plural munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Então, que homem plural é esse, né? Que o futuro, vai construindo aí aos pouquinhos, né? Que homem plural é esse? E uma outra questão importante também é que idioma é esse, né? Que idioma plural é esse que ele está ponderando, que é um idioma que cria raiz e lugar e também asa e viagem ao mesmo tempo, porque é um homem plural, né? Então, a raiz e o lugar estão, né, já adianto aqui, no nacionalismo do ponto de vista social e no indivíduo, né, do ponto de vista, na nossa existência isolada, né, do ponto de vista da nossa vida pessoal, tá? E a língua, que a parte da asa e da viagem, está, no caso do social, no cosmopolitismo, né? E no caso da nossa individualidade, está nas nossas conexões com os outros, evidentemente, né? Em todas as articulações que isso aí, enfim, permite. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o quanto e como esse homem plural articula essa complexidade individual com essa complexidade coletiva, social, enfim, né? Então é importante pensar isso aí também, tá? Então essa é a contribuição do Mia Couto e a gente vai tentando olhar isso aí a partir da noção de complexidade do Edgar Morin, beleza? Bom, e aí, vamos lá, né? Vamos para as contribuições aqui, para depois a gente partir para aquela discussão do individual e do coletivo, né? Do individual e do social, tá? Do pessoal e do social, beleza? Então, vamos começar falando de quem aqui? Do Vanderlei Luxemburgo.
Tá? Vamos começar agora vamos para a segunda contribuição, né, que é a do Vanderlei Luxemburgo. Certa vez o Vanderlei Luxemburgo, se referindo ao zagueiro Odivan, né, que era um jogador que jogava no Vasco da Gama, era um zagueiro e tal, e jogou na seleção também algumas partidas, mas enfim, o Odivan era aquele jogador que o Vanderlei Luxemburgo classificou como zagueiro-zagueiro. Né? Ele criou essa expressão interessante aí, o zagueiro-zagueiro. Por que ele repetiu, né, essas duas palavras? Né? Para poder designar um certo aspecto, uma certa característica ligada ao zagueiro antigo, né? O zagueiro das antigas, como a gente fala. Né? Ou seja, isso dá para a gente articular com a ideia do conservador. Então, quer dizer, o conservador, aquela postura conservadora, é aquela do zagueiro-zagueiro. E aí o que significa isso, né, do ponto de vista da função do zagueiro? Era aquele zagueiro que não sai da área para poder, enfim, fazer lambança fora da área, não tenta driblar, ele é chute para o alto, bico, não brinca em serviço, né, como se diz no futebol. Tá? Bom, então esse é um ponto. Então essa figura do zagueiro representa aí, de certa forma, né, essa metáfora aí, ou enfim, essa expressão, né, melhor dizendo, que o Vanderlei Luxemburgo criou, serve para representar um certo tipo de conservador, né, um comportamento conservador. Agora vamos para o goleiro Higuita, para a gente poder, enfim, ir aos pouquinhos desenhando a complexidade dessa história toda aí, tá? Vamos lá. E aí antes, só para a gente já referir, né, no caso do indivíduo, né, o zagueiro é o conservador clássico, e que não é nem o Bolsonaro, nem essas figurinhas bolsominions que a gente vê hoje, que é tudo uma mistura de conservador com cínico, né? É uma coisa mais complexa ali. Mas é o conservador, aquele cara que realmente ali vive uma lógica de, né, o tempo todo ligado a valores, enfim, tradicionais, não tem nenhuma articulação com nada de nenhuma novidade, não gosta de nenhuma novidade e tudo mais, tá? Bom, e no coletivo, né, é aquela figura do patriota granadeiro, como diria lá o Nelson Rodrigues, né? Ou seja, aquele cara que é a pátria dele única e exclusivamente, não existe mais nada, né? Então ele vive em função daquela ideia da pátria dele como a única coisa que existe, né? Uma espécie de, meio que ali aquele patriota das antigas também, que não gosta de estrangeiro, não gosta de nada que venha de fora, e de certa forma isso tem um pouco, tanto na direita quanto na esquerda, né? Mas hoje em dia no Brasil mais na direita do que na esquerda, certo? Então vamos lá. Segunda contribuição, goleiro Higuita. O goleiro Higuita foi um cara aí sensacional, um jogador engraçadíssimo e ao mesmo tempo criativo lá, que jogou na seleção da Colômbia no final da década de 80, década de 90, acho que jogou até o início dos anos 2000, tá? E, enfim, ele foi o primeiro goleiro ao começar a sair da área, né? Ou seja, era um cara que ele volta e meia saia driblando assim, os adversários e até o meio campo, tabelando com os parceiros do time ali. E, enfim, né, era um zagueiro atacante para fazer ou melhor, um goleiro atacante, né, para desconectar aqui, para fazer uma diferenciação da expressão que o Vanderlei Luxemburgo criou para designar o Odivan. Então o Higuita era um goleiro atacante, ele não era um goleiro, né? O goleiro é aquele que fica lá, né, embaixo do gol, não sai da área quase nunca, no máximo ali, né, para, enfim, isolar a bola para frente, sem querer brincar, sem querer parar para dar passe para o lado, menos ainda para driblar, né, e tudo mais, tá? E o Higuita, na verdade, ele foi uma espécie de precursor ali dessa coisa fantástica ali, que era o goleiro que saia da área driblando. Eu cheguei a ver lance dele driblando até o campo do adversário, né? Assim, é um negócio assim, engraçadíssimo. E ao mesmo tempo criativo, né? Então o Higuita era esse goleiro atacante, né? E ele chegou, inclusive, a fazer gols. Ele foi o primeiro goleiro aí a inaugurar essa lógica dos goleiros artilheiros, né? E aí depois teve o Chilavert também, que era um goleiro que eu agora não lembro se ele era argentino, mas ele jogava no time da Argentina, né? Era o Chilavert. E depois o Rogério Ceni no Brasil também chegou aí. O próprio goleiro Bruno também do Flamengo, acho que chegou a fazer uns gols aí também. Mas o Rogério Ceni ficou realmente, enfim, foi caracterizado aí, né, como o goleiro artilheiro. Então, acho que foi o que mais fez gols aí, né, na história. Porque é isso, né? Um goleiro que ele batia faltas, né, muito bem, e batia pênalti também, cansou de fazer gol dessa maneira. Para além disso, existe um outro aspecto que denota também uma riqueza de complexidade na figura do goleiro como metáfora do mundo contemporâneo. Por quê?
Porque os goleiros hoje eles são obrigados a usar bem o pé, se não para driblar ou dar um passe e tudo mais, mas pelo menos para poder dominar a bola e chutar, porque os goleiros não podem mais, isso é uma regra, né, que foi inventada aí talvez há uns 15 anos, mais ou menos por aí, um pouco mais, um pouco menos, que por quê, né? Porque para evitar o que a gente chama no futebol de cera, né? O que é a cera? O jogador fica parado ali e aí dá, né, joga a bola para o goleiro pode pegar com a mão, aí fica segurando a bola, joga de novo, e aí não tem jogo, né? Fica ali aquela perda de tempo que acaba premia aquelas pessoas, aqueles times que não querem jogar. E aí foi criada essa regra que não pode mais passar a bola para o goleiro com o pé e o goleiro pegar com a mão. Então, quer dizer, o goleiro, se o jogador, né, atrasa a bola para o goleiro com o pé, o goleiro tem que chutar para frente, ele não pode pegar com a mão, senão é falta dentro da área, né? E aí os goleiros, a partir disso, passaram a ter que se aperfeiçoar com o pé, né? Certamente tem esses treinos hoje em dia, para não acontecer do cara fazer uma lambança ali, né, não saber o que fazer, enfim, né, e aí toma o gol, tá? Então, quer dizer, o Higuita é uma espécie de figura mais, né, digamos, é uma figura mais contemporânea do que o Odivan, nesse sentido, né? Um é o zagueiro, conservador, e o Higuita é o goleiro atacante, o goleiro artilheiro, né? Então, já temos a contribuição dos três, né? Do Mia Couto, do Vanderlei e do Higuita, tá? E agora vamos passar para a contribuição do Gabriel Pensador, para a gente finalizar aqui a nossa articulação, tá? Sim, só para completar, tá? Ainda a informação sobre a curiosidade, né, do Higuita aqui. O Higuita, ele não só virou um goleiro artilheiro e tudo mais, como ele fez algumas coisas incríveis assim na carreira dele. Ele tem uma defesa que chama-se a defesa do escorpião, né? Isso ele num amistoso da Colômbia com a Inglaterra em Wembley, né? O sujeito da Inglaterra chutou a bola para a área, a bola veio assim razoavelmente lenta, né? E ele deu um pulo e deu um chute com o pé assim pelas costas, quer dizer, foi famosíssima essa defesa na época, foi uma criatividade, uma coisa completamente, enfim, né, inusitada que ele fez e virou a defesa do escorpião, ele ficou famoso por isso e tudo mais. Conseguiu até tirar gargalhadas lá do narrador inglês, coisa que é raro em inglês, né? Gargalhar, ele conseguiu tirar a gargalhada do narrador inglês. E ele também ele foi campeão da Libertadores, tá? Com o Atlético Nacional da Colômbia, primeiro título da Colômbia na Libertadores, em 1989, numa final contra o Olímpia do Paraguai, perdeu o primeiro jogo de 2-0, ganhou o segundo, e na disputa de pênaltis, né? O Olímpia perdeu 5 pênaltis, o Higuita defendeu 3 e ainda fez o gol, né? Então, quer dizer, tem esse esquema aí. Ele também fez gol de falta na semifinal da Libertadores de 95, também pelo Atlético Nacional contra o River Plate, tá? E aí o Nacional perderia a final para o Grêmio, certo? Enfim, então as curiosidades do Higuita aí, que é uma figura, né, incrível, né? Uma figura contemporânea aí, mais ligada a essa lógica complexa que o Edgar Morin pondera ali, tá? É aí que a gente vai chegar. E aí, pessoal, para finalizar as contribuições, tem aqui também as duas músicas do Gabriel Pensador, né, que são o Retrato de um Playboy 1 e o Retrato de um Playboy 2. Eu esqueci de pesquisar a data, né? Posso deixar para vocês aí depois na descrição do vídeo, mas a distância entre esses dois retratos que ele fez é mais ou menos de 10 anos, tá? E aí é interessante porque quando ele fez a primeira música, né, o primeiro retrato do Playboy, eu estava ali no auge, pegando onda, tinha ali, sei lá, uns 5 anos pegando onda, e aquilo foi meio que impactante, porque eu comecei a escutar a música é gostosa de escutar, é bacana, é engraçada e tudo mais, tem até uma crítica legal ali, e ao mesmo tempo eu fiquei comparando com algumas figuras que eu conheci, né? Você às vezes conhece algumas figuras rápidas assim e tal, e aí acabam não virando seus amigos, mas você conhece ali a pessoa, e muito do que ele diz aqui se enquadrava realmente no comportamento do tal playboy da época, né? Mas outras coisas não. E ao mesmo tempo eu também não me sentia ali descrito pela música, né? Então aquilo me incomodou. Bom, mas enfim, eu era mais novo, não parei muito para pensar sobre isso. Mas uma diferença, assim, se a gente puder resumir a diferença dos dois retratos, né, que o Gabriel Pensador fez ali nessas duas canções, o primeiro playboy, né, retratado é nitidamente um surfista. E o segundo playboy, 10 anos depois, nitidamente é um lutador de jiu-jitsu, né? Então, quer dizer, essa figura do playboy
esse nicho, esse gueto aí de identidade, ele modificou radicalmente o seu retrato naquilo que ele tem de panorâmico, digamos, né? Guardadas as diferenças incomensuráveis de pessoa para pessoa, mas aquele comportamento padrão, modelo, panorâmico, que muita gente fica fazendo um esforço para repetir, mudou radicalmente em 10 anos, né? Ou seja, o primeiro Playboy era um surfista típico, né? E 10 anos depois, só 10 anos depois, esse mesmo Playboy já não era mais surfista. Ele era nitidamente um lutador de jiu-jitsu, certo? E aí isso demonstra parte desses deslocamentos de identidade, deslocamentos de, enfim, né, de ações humanas mesmo, né, de identificações e alterações de contexto e etc e tal, do que é o ser humano nas últimas décadas aí, né? Então a gente pega, por exemplo, aqui, né, algumas coisas que eu me identifiquei na hora, eu vou à praia todo dia e tudo mais, por exemplo, né, ele diz, vou à praia todo dia e sou cheio de marra. Eu ia à praia todo dia, mas não era cheio de marra, né? Ele diz, né, eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão, eu nunca lutei jiu-jitsu, então isso aqui eu também não me identifiquei com essa conexão entre o surfista e o jiu-jitsu que ele fez, né? Se alguma coisa está na moda, eu faço também. Eu também nunca gostei de fazer isso, de ficar seguindo moda, nunca foi minha praia, né? Enfim, e aí ele coloca aqui também, eu não quero estudo, né? Também, isso eu nunca entendi o estudo como algo ruim, muito pelo contrário, né? Mas você vê isso em muita gente que acaba reproduzindo, tem muita gente que não é assim, né? Como eu falei aqui, isso aí vai depender de você entender a individualidade de cada um. Porém, tem muita gente que fica fazendo um esforço para se adequar a esses rótulos, a esses estereótipos e essas padronizações meio toscas aí, que são características desses guetos, né, de identidade, tá? E aí diz aqui, né, enfim, o que mais aqui que ele fala? Deixa eu ver. Outras coisas que ele faz, arrumo brigas com a galera e acho sensacional, também nunca fiz isso, então quer dizer, é uma coisa que eu olhei e falei, isso também não tem nada a ver com isso, né? E conheço outras pessoas que pegam onda e não gostam disso também, não tem nenhuma conexão com isso, quer dizer, né? Enfim, e ele vai falando aqui e tal, e aí tem uma coisa no final também dessa música que é muito interessante, porque representa inclusive algumas ideias que o Gessé Souza constrói ali para falar da figura do agregado, né? Então ele diz, por exemplo, que ele entra no carro com os amigos, ele leva o ovo na mão, olha o ponto de ônibus, freia aí meu irmão, eu taco o ovo bem na cara do trabalhador que esperava o seu ônibus que passou e não parou, que maneiro, eu não ligo para quem está sofrendo, em vez de dar uma carona eu deixo o cara fedendo, que legal, se o mendigo me pede um cigarro, é apenas um motivo para tirar mais um sarro, sacanear o mendigo é a maior diversão, não tem problema há quantos dias ele não come um pão, né? Então, quer dizer, isso aqui é muito comportamento de mais até do que os surfistas daquela época, né? É o comportamento de um certo tipo de classe média que odeia pobre, se vinga, né, do pobre por não ser estadunidense, ou por não ser europeu, enfim, né? E tem esse comportamento bizarro aqui, né? Agora, parte dos surfistas naquela época também tinha esse comportamento e isso acaba virando um rótulo que muita gente sente até necessidade de aderir, né, sem refletir a respeito. Bom, e aí tem o retrato de um Playboy 2, né, que ele faz 10 anos depois. Deixa eu ver aqui o tempo. E aí, para finalizar, só aqui para dar o meu depoimento, né, sobre isso, meu testemunho pessoal, né? Quando ele fez o retrato, porque quando ele fez o 1, eu me senti ali, assim, sem identificação com a maioria das descrições, né? Mas, como tinha conexão com o surfista, alguma coisa ali restava para eu poder dizer, não, isso aqui realmente, né, tem a ver comigo. E aí você muitas vezes é confundido com o Playboy porque você faz alguma coisa que os Playboys fazem, né? Isso é curioso também, as pessoas ficam te taxando porque você faz de 10 coisas aqui, você faz 2, e aí você vira Playboy, né? Talvez até às vezes pela aparência física, porque eu tinha cabelo parafinado e tal. Agora, quando ele fez o segundo retrato no Playboy, aí eu falei, bom, aqui não tem nada que realmente... Isso foi até... na época eu até achei até interessante, porque, pô, então, bom, já me desvencilhou totalmente agora a tal da peste do Playboy, pronto, ó, escorreu para fora do que eu sou, né? Então, maravilha. Porque aí tem a questão de, pô, eu submeto a porrada, dou porrada, enfio a porrada, então, etc. Então, isso aqui não tem nada a ver comigo, nunca teve, né?
E aí fala que mais aqui, né? Enfim, basicamente descrevendo uma pessoa violenta, né? Basicamente descrevendo uma pessoa violenta. E aí também tem uns trechos engraçados quando ele fala que eu sou playboy, filho de papai, eu tenho um pitbull e imito o que ele faz, né? Isso é muito engraçado, né? Porque realmente, né, tem gente que fica imitando o animal de estimação que tem, né? Porque para pensar falta muito, né? Enfim, e aí é tudo baseado basicamente na questão da violência, né? De qualquer maneira, isso aqui reflete, né, essa é a contribuição aqui do Gabriel Pensador, isso reflete, na verdade, a dificuldade, né, de qualquer pessoa que busque criar um rótulo para poder definir alguém, porque essas mesclas e essas conexões, identificações e desidentificações, elas vão caminhando o tempo todo muito rápido e mudam cada vez mais rápido, em 10 anos, né? Coisa que antigamente, na época dos antigamente, né? Isso aí você se conectava com um grupo, ficava às vezes a vida inteira naquele grupo e as características não mudavam, né? E hoje em dia é completamente diferente. Então o mundo hoje está muito mais Iguita do que Odivan. Porém, a gente tem que entender o espaço das pessoas tipo Odivan, inclusive naquilo que a gente tem, né? Mesmo que a gente tenha um comportamento muitas vezes iguita, a gente vai ter parcelas da nossa identidade que são Odivan, né? E isso tem que ser respeitado, tem que ser entendido e ao mesmo tempo tem que ser dialetizado aí na vivência social, tá? Bom, como é que isso se configura então naquela complexidade que eu descrevi no início do vídeo, tá? Vamos ver. Primeiro, vamos descrever a questão do indivíduo, da pessoa, né? O Jefferson Tenório descreve muito bem isso aqui, tá? Na página 69 aqui desse livro. Eu acho que é a 69, eu acabei nem separando aqui, porque minha vida está um inferno aqui por culpa desses vermes. Mas não foi 69 não, é na 61, tá? Então ele diz aqui, né, que é preciso preservar o avesso, né? Ele chama de avesso, né, que é a singularidade de cada um, né? Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E aí ele diz que por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem que preservar algo que não se encaixa nisso, entende? É basicamente o que essa modificação do Odivan para o Iguita e basicamente a modificação do retrato do Playboy do Gabriel Pensador do 1 para o 2 demonstram nitidamente, né? E aí, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, são esses afetos que nos mantêm vivos. Então, a gente pode adaptar, né? Pois entre rótulos, estereótipos e padrões, existe um lugar que é só seu, né? E que, enfim, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos, esses que nos mantêm vivos. Então, por mais que alguém tente te rotular e etc e tal, você tem sempre algo ali a mais, mesmo que muitas vezes você não queira, né? Tem muita gente que gosta de viver naquela lógicazinha, Odivan, sem entender que, né, como diria lá a Gertrude Stein, né, o Odivan é um Odivan, é um Odivan. E aí, em alguma medida, ele acaba virando um pouquinho Iguita ali, quer queira, quer não. Bom, então, e aí essa singularidade, ao mesmo tempo, ela convive, por motivos óbvios, com uma heteronomia que é típica de todo mundo, né? Tá aqui o Fernando Pessoa, o eu profundo e os outros eus, né? E esse eu profundo se parece bastante com esse avesso, né, que o Jefferson Tenório descreve ali, né? O que mais? E aí também tem esse texto aqui do Alain Badiou, tá? Que fala sobre a necessidade de pensar o Fernando Pessoa, por conta exatamente disso aqui que eu estou descrevendo, né? E para finalizar, tá, essa descrição, a questão aqui essa expressão muito interessante do Mia Couto, que é cada homem é uma raça, né? E essa raça de cada um é uma multiplicidade que não cabe em nenhum rótulo, em nenhum estereótipo, nenhum pensamento reducionista, né? Ele é a singularidade de cada um, mais a heteronomia de cada um, né? Enfim, isso aí a gente tem que conviver com isso de maneira cada vez mais ampla, entendendo a riqueza disso e ponderando os excessos, quando eles acontecem. Invariavelmente esses excessos vêm dos conservadores e dos neoconservadores disfarçadinhos de iguitas, né? Também tem muito Odivan disfarçado de iguita aí, né? Pode ter certeza que tem, tá? Enfim, e aí, só que a gente tem que também, ao mesmo tempo, tentar entender o quanto que essa individualidade, essa singularidade heteronômica, digamos, né? O quanto que essa identidade múltipla do mundo atual
tem algo de sutilmente diferente da maneira como se comportam as sociedades, os povos, etc. e tal, né? Senão a gente cai numa homologia, como diz aqui o Jameson, de achar que é tudo a mesma coisa. Sociedade e indivíduo é tudo a mesma coisa, né? Ou seja, né, acabaram as estruturas Odivan, né? E quando os pensadores chegam nesse ponto, né, ou quando as pessoas e tudo mais chegam no ponto de achar que não existem mais estruturas sociais de tipo Odivan, né, acabam nesse tipo de desenho aqui, como a modernidade líquida do Bauman, que acaba dizendo aqui que não tem mais Estado-nação, que acabou, enfim, né? O Estado-nação não existe mais, isso aí acabou, né? Também caem nessa expressão do refugiado aqui do Agamben, que também está querendo generalizar isso aqui, e também dizendo que no limite todos os povos são ciganos, quer dizer, todos os povos seriam, nessa perspectiva, Igita, né? Não existe mais o caráter Odivan dos povos, certo? E ao mesmo tempo, por último aqui, né, o último exemplo ainda nesse contexto, é essa ideia do Peter Sloterdijk. Essa expressão no mesmo barco, ela é tipicamente homológica, né, diria o Jameson, ou seja, coloca todo mundo no mesmo balaio, que acredita que acabaram as experiências sociais, as experiências públicas, coletivas, e só existem as individualidades, ou seja, cada homem é uma raça e ponto final, né? A gente precisa pensar mais do que isso, tá? Só para dar uma referência bacana dessa perspectiva, tá aqui no romance da Paula Alboicharach, As Teorias Selvagens, que representa bem essa lógica Igita que a gente está vivendo aí, essas singularidades heteronômicas que estão o tempo todo, enfim, né, teorizando nos espaços públicos e suas vidas privadas, mescladas, etc. e tal. Só que se a gente não pensar em diferenças que existem entre esses contextos, a gente cai numa lógica homológica, como denunciou ali o Jameson, tá? E aí, como que a gente faz para pensar isso a partir desses referentes, dessas 4 figuras interessantes aqui que eu ponderei, né? Ou seja, como é que a gente faz um retrato do futuro ou do mundo contemporâneo, do que nos espera, do que nos puxa, a partir dessas referências que eu trouxe aqui, né? O Estado, naquilo que ele tem de mais amplo, ele precisa ser Odivan e Gita. Ele não pode ser só Igita, porque se ele for só Igita, né, ele cai numa abertura para o estrangeiro que acaba destruindo a lógica local. Quem vive numa lógica Igita, né, sem defender a sua parte Odivan, né, acaba sendo explorado, acaba sendo, enfim, né, atacado, acaba perdendo ali o seu contexto de proteção interna, né? Então é preciso que a gente seja, no nível nacional, Odivan e Gita, ou seja, nacional cosmopolita, certo? Então você tem a sua parte nacional, a sua parte local, a sua experiência local, a sua estrutura local de proteção. Sabe por quê? E aí você tem também a sua abertura para o cosmopolitismo, que é a sua parte Gita. Porque os países desenvolvidos são assim. Estados Unidos é Odivan e Gita, né? E a parte Gita dos Estados Unidos é bem ruinzinha, né? Eles entram, exploram, sabotam, é uma espécie de Gita do mal, né? Eles não têm muito ali traquejo para isso, tá? Mas na parte Odivan eles protegem assim bastante, criam leis para impedir o crescimento, a entrada dos outros, etc. e tal. E os neoliberais brasileiros são Igita, mas são Igita de costas, né? Então, ó, vem com tudo que a gente é Igita, mas para vocês, tá? E aí a gente fica aqui o tempo todo sendo prejudicado por isso e não entra nesse jogo da maneira mais ampla que o mundo atual, contemporâneo, futuro pede, que é uma lógica que seja Odivan e Gita, né? Ou seja, nacional, cosmopolita. E na parte individual, essas questões e essas mesclas variam, evidentemente, muito mais, né? Porque na vida individual existe aí uma multiplicidade muito maior aí de contextos. Você pode encontrar, inclusive, gente que é Igita e não tem nada de Odivan. E pode encontrar gente Odivan, e de repente você acha algum Iguitinho ali escondido, mas muitas vezes você não vai achar, certo? Então, quer dizer, agora na parte nacional existem as 2 instâncias e elas precisam existir para poder sustentar essas experiências nacionais
em contato com o exterior, mas também sem ignorar a existência do local, porque o local continua existindo a despeito de uma certa e grande ingenuidade que a gente continua vendo aí em uma série de pessoas que estão pensando a respeito. Beleza, pessoal? Então essa foi a contribuição aí, tá? Do Vanderlei Luxemburgo, do Higuita, do Gabriel Pensador, do Mia Couto, para uma certa leitura, um certo retrato provisório aqui do futuro da humanidade. Tá? Vamos continuar pensando a respeito aí. Enquanto esses animaizinhos de quinta categoria não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá bom? Beijos e abraços aí. Fui.